Na pequena cidade de Vale Sombrio, onde tradições rígidas e moral conservadora reinam, um evento chocante abala suas fundações. Ana Clara, uma jovem de 14 anos, é expulsa de casa ao descobrir que está grávida. A vergonha e o escândalo devastam a comunidade. E Ana Clara, tímida e sonhadora, vê sua vida virar de cabeça para baixo. Com um futuro incerto, ela foge, prometendo nunca mais retornar. Anos depois, Ana Clara retorna transformada, pronta para enfrentar os fantasmas do passado. O que aconteceu durante sua ausência? Prepare-se para uma história de redenção e coragem. Ana Clara sempre foi considerada uma menina diferente em Vale Sombrio. Com seus cabelos cacheados e olhos sonhadores, ela se destacava não apenas pela beleza, mas pela introspecção que a cercava. A cidade, pequena e tradicional, era conhecida por suas ruas de paralelepípedos e casas coloniais, onde todos conheciam todos e os segredos eram difíceis de esconder. Em Vale Sombrio, a moralidade era uma regra não escrita que todos seguiam, e qualquer desvio era rapidamente julgado. Ana Clara cresceu em uma família que, apesar de amorosa, seguia rigidamente essas normas. Seus pais, Maria e Jorge, eram respeitados na comunidade, e qualquer escândalo poderia arruinar o nome da família. Assim, quando a notícia de sua gravidez se espalhou, a cidade se dividiu entre aqueles que sentiam compaixão pela garota e aqueles que a viam como uma vergonha. O dia em que Ana Clara foi expulsa de casa foi um divisor de águas. Ela, que sempre sonhou em ser artista, viu seus planos desmoronarem. Com apenas 14 anos, teve que deixar a única casa que conhecia, carregando apenas uma mochila e um coração cheio de incertezas. Os anos seguintes foram difíceis. Ana Clara se viu em um mundo cruel, lutando para sobreviver nas ruas. No entanto, esse período de adversidade também se tornou seu maior professor. Ela conheceu pessoas que a ajudaram e outras que a feriram. Aprendeu a se defender, a ser resiliente e a encontrar beleza em meio ao caos. Durante esses anos, seu talento para a arte floresceu. Com um pincel na mão e a dor de sua história como inspiração, Ana Clara começou a criar obras que expressavam sua luta e sua transformação. Cada quadro era uma forma de libertação, uma maneira de resgatar a menina que um dia sonhou livre. As lembranças de sua infância e da cidade que a expulsou a atormentavam, mas também a motivavam. Ana Clara sabia que um dia retornaria para confrontar seu passado. E assim, ao completar 22 anos, ela decidiu que era hora de voltar a Vale Sombrio. O que seria um retorno para muitos, para ela era uma missão, mostrar a todos que, apesar das adversidades, ela se tornara uma mulher forte e capaz. Ao retornar, Ana Clara se deparou com um vale sombrio que, embora familiar, estava repleto de mudanças. A cidade continuava a ser um microcosmo de julgamentos e hipocrisias, mas o que mais a surpreendeu foi como alguns dos que a haviam julgado ainda permaneciam presos em suas antigas concepções. As memórias da sua expulsão ainda pairavam no ar, e o olhar dos moradores a seguia, um misto de curiosidade e reprovação. Ana Clara, agora uma artista reconhecida, estava determinada a não deixar que o passado a definisse. Com suas obras, ela planejava não apenas chocar, mas também provocar reflexões naqueles que a haviam rejeitado. Sua volta não era apenas uma questão de vingança, mas uma busca por cura e aceitação. O primeiro dia em Vale Sombrio foi marcado por reencontros inesperados. Ao cruzar com velhos conhecidos, Ana Clara percebeu que, mesmo após anos, as feridas emocionais ainda estavam abertas. As reações variavam desde o espanto até a rejeição aberta. Mas, ao mesmo tempo, ela notou um brilho de curiosidade nos olhares de alguns jovens que a viam como uma figura mítica, uma personificação da luta e da superação.
O retorno de Ana Clara a Vale Sombrio não foi apenas um retorno físico. Foi uma batalha interna e externa, uma luta pela aceitação e pela verdade. Enquanto os dias passavam, ela se sentia cada vez mais presa em uma rede de memórias dolorosas e expectativas da comunidade. As conversas sussurradas nas esquinas e os olhares furtivos a faziam sentir como se estivesse sendo constantemente avaliada. O peso do passado estava presente em cada esquina, e as lembranças de sua expulsão ainda a assombravam. Determinada a não deixar que isso a abalasse, Ana Clara decidiu criar uma exposição de arte que celebrasse sua jornada e suas transformações. Ela queria que sua arte falasse por ela, que cada pincelada fosse uma declaração de liberdade e força. Assim, começou a trabalhar em uma série de pinturas que retratavam os altos e baixos de sua vida, a dor da rejeição, a beleza da resiliência e a luta pela aceitação. Ana Clara se reclusou em um estúdio que havia alugado na cidade, um espaço pequeno, mas cheio de luz. Cada dia, ela mergulhava em suas lembranças, usando a tela como um meio de expressar a tumultuada história que carregava. As cores vibrantes que ela escolhia representavam sua transformação, enquanto os traços mais escuros refletiam os momentos de dor. Com cada obra, ela sentia que estava não apenas contando sua história, mas também desafiando a cidade que um dia a rejeitou. Por outro lado, a comunidade estava empolvorosa. Alguns moradores, especialmente aqueles que tinham filhos, temiam o impacto que o retorno de Ana Clara poderia ter sobre a juventude local. Eles viam sua presença como uma ameaça, uma lembrança do que preferiam esquecer. Reuniões secretas aconteciam em casas, onde pessoas discutiam como lidar com a menina problemática que havia retornado. Nessa atmosfera de tensão, surgiram rumores de que Ana Clara planejava um grande evento para mostrar suas obras, o que gerou ainda mais alvoroço. Ana Clara, ignorando os comentários maldosos, começou a divulgar sua exposição. Ela queria que todos vissem não apenas suas obras, mas a mulher que ela se tornara. A ideia de expor suas pinturas em um espaço público gerou reações mistas. Muitos apoiavam, mas outros se opunham, convencidos de que a presença dela era um desrespeito ao que a cidade representava. O dia da exposição se aproximava, e com ele, a ansiedade de Ana Clara aumentava. A noite anterior ao evento, enquanto estava em seu estúdio, ela teve um momento de dúvida. O medo do julgamento, da rejeição e da dor que ela havia sentido anos atrás ameaçava dominá-la. Seria realmente o momento certo para expor sua verdade? No entanto, ao olhar para suas obras, ela percebeu que cada uma delas era uma parte dela mesma, uma representação de sua jornada. A arte havia sido sua salvação, e agora era hora de permitir que os outros vissem o que ela havia superado. Com um novo senso de determinação, Ana Clara decidiu que não recuaria. Ela se preparou para o evento, colocando em prática o que havia aprendido. A verdadeira força vem de enfrentar os desafios de frente. No dia da exposição, o espaço estava decorado com suas pinturas, cada uma contando uma parte de sua história. A cidade, nervosa e cética, se reuniu para ver o que Ana Clara havia preparado. Os murmúrios começaram assim que as pessoas entraram e os olhares se fixaram nas obras. Alguns se emocionaram com a intensidade das cores e a profundidade das emoções retratadas. Outros, no entanto, olhavam com desdém, prontos para criticar. Ana Clara estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia uma onda de empoderamento. Ela sabia que a arte tinha o poder de tocar as pessoas de maneiras inesperadas. Quando começou a falar sobre suas obras, um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. Ela compartilhou sua história, as dificuldades que enfrentou e como cada um de seus quadros representava uma parte de sua alma. Nesse momento, a transformação de Ana Clara estava prestes a se desenrolar diante de todos.
As tensões acumuladas ao longo dos anos estavam prestes a explodir e a cidade nunca mais seria a mesma. O dia da exposição chegou e a atmosfera em Vale Sombrio estava carregada de emoção e expectativa. O espaço onde Ana Clara havia organizado sua mostra estava lotado. O cheiro de tinta fresca e o brilho das obras criadas por suas mãos pareciam vibrar no ar, criando uma conexão palpável entre ela e os visitantes. Entre os rostos conhecidos, havia também muitos estranhos, atraídos pela curiosidade sobre a jovem que havia sido expulsa anos atrás. Ana Clara, com um vestido simples, mas elegante, respirou fundo antes de se dirigir ao centro da sala. O murmúrio da multidão tornou-se um eco distante quando ela começou a falar. Sua voz, inicialmente trêmula, rapidamente se firmou enquanto ela compartilhava sua história. Cada palavra era carregada de emoção, revelando o sofrimento que havia enfrentado, a luta por aceitação e, finalmente, a busca por sua própria identidade. Quando fui expulsa, pensei que nunca mais teria um lugar para chamar de lar, disse Ana Clara, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas a vida me ensinou que, mesmo nas trevas, podemos encontrar a luz. Cada quadro aqui representa um pedaço de minha jornada, a dor, a perda, mas também a esperança e a reconstrução. Os olhares na sala variavam. Alguns estavam emocionados, enquanto outros ainda mantinham a expressão de reprovação. No entanto, a magia da arte começou a fazer efeito. As pessoas começaram a se mover em direção às telas, seus olhos se fixando nas cores vibrantes e nas histórias que cada obra contava. Um dos quadros, intitulado Renascimento, mostrava uma árvore solitária crescendo em um campo árido, suas folhas verdes brilhando intensamente contra um céu tempestuoso. Ana Clara explicou que essa obra simbolizava sua própria luta para florescer em um ambiente hostil. Assim como essa árvore, eu também consegui crescer, mesmo quando a vida parecia me sufocar, disse ela, enquanto algumas pessoas na sala se emocionavam, enxugando lágrimas discretamente. Mas nem todos estavam prontos para aceitar sua narrativa. No fundo da sala, um grupo de moradores sussurrava entre si, claramente incomodados. Um deles, o ex-colega de escola de Ana Clara, Ricardo, que sempre foi um dos mais críticos, levantou a voz. Você não tem vergonha de voltar aqui depois de tudo? Você trouxe desgraça para nossas famílias. O silêncio se instalou e todos os olhares se voltaram para Ana Clara. A tensão era palpável. Ana Clara sentiu o coração acelerar, mas em vez de recuar, decidiu enfrentar o desafio. Desgraça? Não, Ricardo. Eu trouxe uma história de superação. Vocês me expulsaram, mas eu não deixei que isso definisse quem sou. A verdadeira desgraça é viver com medo e preconceito. A sala ficou em silêncio, muitos sem saber como reagir. Ana Clara continuou. Sei que muitos aqui ainda me veem como a menina que cometeu um erro, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou uma artista, uma sobrevivente, e estou aqui para mostrar que todos nós podemos mudar e crescer, não importa de onde viemos. Nesse momento, um murmurinho começou a se espalhar entre os visitantes. Algumas pessoas começaram a aplaudir, enquanto outras ainda estavam em choque. Ana Clara olhou ao redor e viu que os jovens que a observavam com curiosidade agora estavam mais engajados. Eles pareciam inspirados por sua coragem e isso lhe deu forças. Ricardo, ainda relutante, insistiu. Mas e os nossos filhos? O que eles vão pensar? Ana Clara respondeu com firmeza. Vou ensinar aos nossos filhos que podemos aprender com os erros, que cada um de nós tem uma história e que devemos ser mais compreensivos e empáticos. Não precisamos viver presos ao medo do passado. As palavras de Ana Clara começaram a ressoar na sala. Algumas pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. O aplauso se espalhou e logo todo o espaço estava ecoando com a aprovação da comunidade. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, sentiu o peso de anos de dor começando a se dissipar. Ela havia conseguido,
não apenas para si mesma, mas para todos que um dia foram julgados e marginalizados. O clímax da história não era apenas sobre a aceitação de Ana Clara, mas sobre a transformação de toda a comunidade. Naquele momento, ela não era apenas uma artista, mas uma voz de mudança. A arte havia se tornado um catalisador para a reflexão e o diálogo, e as paredes que antes a separavam da cidade começaram a desmoronar. A exposição de Ana Clara transformou-se em um marco na história de Vale Sombrio. O que começou como um evento controverso se converteu em um catalisador para a mudança, não apenas na vida de Ana Clara, mas na mentalidade de toda a comunidade. As conversas que antes eram sussurradas, agora eram discutidas abertamente, e as pessoas começaram a refletir sobre suas próprias atitudes e preconceitos. Após a exposição, Ana Clara foi convidada a participar de várias discussões na cidade, onde ela compartilhava não apenas sua arte, mas também suas experiências. Ela se tornou uma voz poderosa para os jovens, inspirando-os a serem autênticos e a abraçar suas histórias, independentemente do que a sociedade pudesse pensar. Sua trajetória de superação se transformou em um símbolo de resiliência e muitas pessoas começaram a vê-la como uma líder, alguém que poderia direcionar a cidade para um futuro mais inclusivo. Os moradores que antes a julgavam começaram a ter uma nova perspectiva. Ricardo, o ex-colega que havia questionado seu retorno, se aproximou dela após a exposição. "Sabe, Ana Clara, eu estava errado. Eu não sabia o que você havia passado. Obrigado por abrir os olhos de todos nós", disse ele com sinceridade. Ana Clara sorriu, percebendo que a mudança não era fácil, mas era possível. O perdão e a compreensão começaram a florescer entre aqueles que antes eram adversários. O impacto da exposição foi sentido em toda a cidade. A prefeitura decidiu organizar um festival anual de arte, onde artistas locais poderiam exibir suas obras e contar suas histórias. Ana Clara foi convidada para ser a curadora desse evento, uma posição que ela abraçou com entusiasmo. Para ela, era uma oportunidade de ajudar outros a se expressarem e a encontrarem sua voz. Enquanto isso, Ana Clara trabalhou incansavelmente em novos projetos, ampliando seus horizontes criativos. Ela começou a explorar diferentes mídias, incluindo escultura e fotografia, sempre com o objetivo de transmitir mensagens de esperança e aceitação. Sua arte se tornou um reflexo da evolução da cidade, uma representação do potencial de transformação que todos carregam dentro de si. Anos se passaram e Ana Clara se tornou uma figura respeitada em Vale Sombrio. Sua história inspirou muitos, desde jovens artistas até aqueles que lutavam contra suas próprias adversidades. Ela frequentemente organizava oficinas em escolas onde falava sobre a importância da empatia e da criatividade como ferramentas de cura. A cidade, antes marcada por um passado de preconceito e julgamento, agora era um espaço vibrante de expressão e apoio. No entanto, Ana Clara nunca esqueceu suas origens. Ela continuava a visitar o abrigo onde havia passado algumas de suas noites mais difíceis, compartilhando sua trajetória com os jovens que lá estavam. Ela queria que eles soubessem que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, era possível encontrar um caminho para a luz. Sua história não era apenas sobre sua transformação pessoal, mas sobre como todos podem se reinventar. Em uma tarde ensolarada, durante o Festival de Arte, Ana Clara ficou em frente a uma de suas obras mais significativas. A peça intitulada Renascimento havia se tornado um ícone da cidade. Ela observou a multidão ao seu redor, cada rosto refletindo um misto de admiração e esperança. A sensação de pertencimento e aceitação que antes lhe fora negada, agora era palpável. Ana Clara sorriu, sentindo que sua missão estava cumprida. Ela havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de muitos. O ciclo que começara com dor e rejeição agora se tornara uma celebração da vida e da comunidade. Vale Sombrio não era mais apenas uma cidade marcada por preconceitos,
mas um lugar onde as histórias eram contadas, ouvidas e valorizadas. A reflexão final que Ana Clara sempre trazia em suas palestras era simples, mas poderosa. Todos nós temos o poder de mudar, de crescer e de transformar, não apenas a nós mesmos, mas o mundo ao nosso redor. Nunca subestime o impacto de sua história, pois ela pode ser a luz na escuridão de outra pessoa. Você acabou de acompanhar a emocionante jornada de Ana Clara, uma história de superação, coragem e transformação. Mas a pergunta que fica é: quantas histórias como a dela ainda estão por aí esperando para serem contadas? Neste momento, queremos ouvir de você. Se a história de Ana Clara tocou seu coração, compartilhe sua própria experiência nos comentários. Você já enfrentou desafios que pareciam insuperáveis? Como você encontrou sua força interior? Suas palavras podem inspirar outros a também se levantarem e lutarem por seus sonhos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, não hesite em compartilhar este vídeo. Juntos, podemos criar uma rede de apoio e empatia, onde cada voz é ouvida e cada história é valorizada. Além disso, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Temos muito mais histórias emocionantes e inspiradoras a caminho que vão tocar seu coração e abrir sua mente. Fique por dentro dos nossos próximos vídeos, onde vamos explorar temas como a resiliência, a criatividade e a busca pela identidade. Lembre-se, sua história importa. Cada um de nós tem o poder de mudar o mundo, uma pequena ação de cada vez. Vamos continuar essa conversa e criar um espaço onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Você está pronto para se juntar a nós nessa jornada? Deixe seu like, comente abaixo e compartilhe este vídeo. A transformação começa aqui e nós queremos que você faça parte dela.